Para fechar o vídeo com informação exclusiva, Maurício e Palmeiras negociam de forma firme, forte, e há otimismo de uma pessoa envolvida no negócio de que o acordo possa ser selado nos próximos dias. Palmeiras aumentou a oferta ao Internacional em relação àquela de janeiro. Já havia contado para vocês que a proposta do início do ano era de 9 milhões de euros. Palmeiras está disposto a pagar agora 11 milhões de euros. O Internacional relutava com a ideia de vender o atleta porque só tem 50% dos direitos econômicos. O que tem a favor do Palmeiras, além do aumento da proposta? O atleta não quer mais ficar no Internacional e já deixou isso bem claro para os dirigentes colorados. Ele pediu para ser negociado. E a coisa tem avançado tanto que alguns dos clubes que detêm percentuais dos direitos econômicos do Maurício já foram procurados com a tentativa de cessão dos direitos econômicos ou de alguma engenharia financeira para que o negócio saia. Então, só para vocês entenderem, o Desportivo Brasil hoje é dono de 20% dos direitos econômicos. O Cruzeiro tem 25%, o Internacional tem 50%, os outros 5% são do Maurício. O pessoal do Desportivo Brasil foi convidado por uma conversa e nessa reunião houve a sugestão de que o Desportivo Brasil abrisse mão de qualquer rentabilidade agora e mantivesse os 20% de olho numa venda futura com a camisa do Palmeiras. Ainda não há uma posição final nem do Desportivo Brasil nem do Cruzeiro, mas as tratativas estão em andamento e há otimismo por parte de pessoas próximas ao Maurício em relação a um acordo com o Palmeiras. Verdão, que acaba de fechar a contratação do Agustin Giai, já havia fechado algumas semanas atrás a chegada do Felipe Anderson, o Felipe sem custos, o Giai por 7 milhões e meio de dólares, agora a possibilidade de o Maurício ser contratado por 11 milhões de euros. Numa das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Queria saber a sua opinião. Fala, galera do Verde, bora para mais um react, mais um vídeo aqui top do nosso canal. Vamos ver o que a imprensa tem a falar sobre esse jogão de logo mais entre Palmeiras e Vasco. Palmeiras precisando da vitória, o Vasco também, então é sempre um jogo muito difícil, muito complicado, né? Mas acredito que vai dar lógica e acredito que o Palmeiras vence o Vasco. Resultado já não importa, né? O importante nesse momento em que a fase não está boa é vencer. Quando a fase estiver boa, dá para cobrar um desempenho melhor. Mas o Palmeiras jogando mal, ele vence. Jogando bem, ele goleia. Tomara que essa ditado aí, né, que foi lançado sobre o Palmeiras continue, porque o Palmeiras tem apenas 5 gols marcados nesse campeonato brasileiro em 7 jogos. Hoje precisa aproveitar a má fase do Vasco e detonar. Agora, jogadores indo embora, a opção agora para encontrar um ataque sem o Endrick, teve muito tempo para alguns poucos, mas para definir o que ele vai fazer a partir de agora, qual repertório ele vai ter, qual vai ser o ataque dele, quem ele vai conseguir colocar ali nesse meio de campo para dar a opção que ele precisa. Rafael Veiga, quando não responde, quem será esse cara para fazer a função do Veiga? Então, o Rômulo ter um tempo a mais também com o time para que possa ser mais utilizado. Acho que são algumas alternativas que o Abel vai ter. Ele, é o que você falou, ele sempre reclama muito dessa questão de não ter tempo, de um calendário muito ajustado, de um calendário muito apertado. 11 dias para todo mundo. Não sei, muita gente fala que às vezes tempo é ruim, né? No passado o Vasco tinha tempo para treinar com o Barbieri e foi uma tem treinador que o tempo é horroroso. Assim, por exemplo, pro São Paulo ele era péssimo, porque ele arrebentava os jogadores. Exato. O Flamengo sempre ia mal depois de data FIFA. O jogo era sempre muito ruim. Né? Fora os jogadores lesionados, né? Mas o Palmeiras é favorito contra o Vasco. Não, a diferença é muito grande. Você acha? Muito grande. Hoje, assim, olha, se você considerar o melhor futebol que o Palmeiras pode apresentar, pelas peças que possui, pelo elenco, pela longevidade do trabalho do Abel Ferreira, e que não está apresentando, né? O Palmeiras deve isso ao seu torcedor, à opinião pública do futebol como um todo, porque a gente sempre cobra mais de quem pode dar mais. Então, se o Palmeiras tem essa qualidade estabelecida em 4, 5 anos de um trabalho muito bem feito, ela vai ser sempre muito cobrada. E isso não está acontecendo em campo. Por isso, essas dúvidas técnicas sobre formatação de ataque, essa saída do Luiz Guilherme, um talento, né, para o futebol inglês, é uma opção a menos para poder montar um setor ofensivo que o Palmeiras precisa recuperar desde os tempos que tinha aquela forma azeitada, com o Dudu jogando ainda antes da lesão, o Rony, o Rafael Veiga. Então, é uma fase de oscilações do Palmeiras na temporada. Mas com tudo isso,
com todos esses itens, vamos ver. com todas estas Olha, conjecturas, ainda é muito melhor que o mas Vasco. muito Melhor que o Vasco. Muito. Ganhou o jogo já? Não, tem que jogar. Como diz o Prates, né? Deixa jogar, né? Espera Mas, acabar. espera acabar. Mas a diferença é muito grande. Eu não acho que vai ser um atropelamento como foi o Flamengo e Vasco. Mas eu acho que o Palmeiras se impondo minimamente com o seu jogo técnico, de qualidade individual até, a despeito da questão coletiva que a gente pode debater, e acho que o debate passa muito por isso também, o Palmeiras é muito favorito. Mas, Bubu, hoje eu encontrei... tem um palmeirense que ele toda hora me manda mensagem, ele fala, eu tô preocupado, saiu o Hendrick. Você encontrou ele no espelho? Não? Onde é que você... Encontrei, né? Aqui na lá no posto. Não, porque o Narciso acha feio que não é espelho. Ô, Bobo, sabe aquele grupo gasolina. Eu Comigo? Não, posto de gasolina. Bobo, você lembra no Play Center que tinha aquela casa dos espelhos, que espelhos, você entrava e não então, saía? ficava olhando. Então, foi o que aconteceu. Não Ele entrou foi, na não casa foi. dos espelhos, assim, Olha, ficou perguntando. Ele é muito monga, lembra monga? Se fosse o Rio Branco, eu estaria preocupado. Mas assim, o Hendrick saiu, agora precisa ver quem vai colocar. O Hendrick fora, o Luiz sendo negociado. O Palmeiras precisa ir ao mercado para buscar um atacante ou vamos com isso daí? Esse ataque vai calar os críticos. Boa o Dudu tarde. e o Felipe ainda vão Vou entrar. dar meu boa tarde especial aqui ao grande companheiro Rubro Anil, pra quem não sabe. Para a torcida rubro-negro, palmas eu peço. Ele é uma estrela no bairro do Bom Sucesso e no clube do Bom Sucesso, entendeu? Hoje Então, o meu hino está respeito. mudado, é para a torcida rubro-negro, paciência eu peço. Então, um abraço especial ao pai dele. Seu Ribeiro Marques, meu ídolo. É um ídolo do bom sucesso, né? Uma figura carismática, que tem um bom sucesso no coração, assim como nós. Boa tarde ao Zé, Nath, que já está fixa no lado da coerência desse programa. Agora não tem mais Pedro Ivo, eu só olho e só vejo a Nath. Para ter um embate. Eu fico mais feliz assim. Fã de esporte também é o seguinte, antes de falar de contratações, eu quero dar uma esperança ao vascaíno. Porque nas falas de vocês eu senti um pessimismo, Palmeiras muito favorito, muito superior e tal. Ó. Tem um efeito hoje que eu acho que é importante. Você não veio com a boina do Álvaro Pacheco. Ele tem a fama de ser Eduardo Jagger. Eu, né, Zé? Então, na véspera, na antevéspera de Flamengo e Vasco, Eu ele sou aparece aqui com a boina. O que aconteceu? Todo mundo sabe. A maior derrota do Vasco. nem convém lembrar. Pro Montreal, exatamente, entendeu? Hoje, especialmente, eu sei porque é feito Rio Branco, alguma coisa, ele veio mais precavido. Eu não. Ele veio calmo, ele sem boina. Eu não, entendeu? Aliás, Então, não eu fique acho- falando da boina, que hoje nós temos aqui, Rafa, algumas vans que saem, né? Tem a que vai pro Morumbi. O pessoal... Rogerão. Só vai pro Morumbi. Como é que passa a marcha? Tem a van, Van da ESPN é só pro Morumbi. É mais afastado, é mais mas longe. hoje vai sair um bonde para o Allianz Parque, que o pessoal do Vasco da Gama, o Nandinho do Vascão, Tem uns 2 ou 3 ali tá fora. alucinado. Dodô da Colina tá O Sandrão apavorado. também tá por aí. E o Zeca, o cachorrinho, não pode ir? Também não pode vai. Entrar? Vai o Zeca? Não, o Então, Zeca, vocês estão o Zeca tá falando- deitadinho lá, assim, ó. É. Tá aqui, assim, ó, respirando. Depois de 6, ele não respirou, não tá bem ainda. voltando. Aí o dono foi embora também, tá trabalhando, vai cobrir Hoje ele vai a participar, Copa nós vamos América. perguntar se ele vai estar tenso. Enfim, Bom, vai lá, termina. e aí? A boina tá guardada. Se ele ganhar hoje, ele volta a usar a boina? Não, Vai ser eu festejado? acho que Do depois jeito que da você tá estreia falando? terrível da sua boina e do Álvaro Pacheco, é melhor deixar ela aposentada. Não tem culpa de nada, né? Então, o Vasco é o seguinte, se bem que o Vasco já foi falado aqui, né? O negócio é o Palmeiras. Palmeiras, fala do Palmeiras. Palmeiras e reforços. Há muito tempo que eu espero um centroavante de grande categoria, de grande renome. Essa coisa que o Abel parece que gosta de jogadores mais low profile. Mas tem o que ele gosta aqui. Entendeu? Você falou do Por Flaco exemplo, Lopes. eu conheço um amigo palmeirense que não suporta o Flaco Lopes. Tem amigo meu palmeirense que, assim, se pudesse, o Flaco Lopes já estava fora há muito tempo. Mas não suporta o atual ou não suporta o de 2022? Ele não suporta nenhum dos dois, nenhuma versão do Flaco Lopes, assim. E ele espera, assim Fala como de um outros jeito. palestrinos, a chegada, né, de um grande nome, né? Falou-se na época num Cavani, Mas né? tem um tempo que o Palmeirense tá esperando esse Então. atacante. Ah, tá o que vendo? aconteceu? Tá vendo? Surgiu Olha lá. uma joia chamada Andrew aqui no Palmeiras, que colocou isso um pouco ali para baixo do tapete. Pô, deixa aqui o garoto. E ele acabou resolvendo Paulista, brasileiro, né? Virou destaque da seleção brasileira, jogador de Real Madrid e tal. E aí as pessoas esqueceram um pouco dessa carência no elenco. A centroavância, como gosta de dizer o Zé, né? Não é só você que tem um vocabulário muito bom.
O Zé usa aqui clean sheet, flopar. Cuidado que clean Bola sheet- espaço. O Box to vocabulário do Zé é adaptado aos conceitos atuais do futebol. Futebol, exatamente. O meu é meio A gente vintage. aprende sempre. Tem uns externos flutuantes. Olha lá, tá vendo? Ele... E o Pedro Ivo gosta de qual mesmo? Atacar o espaço. A Nath também. Ontem a Nath soltou uma palavra aqui que eu não tenho a menor ideia. Outra? Como é que foi aquela lá? Não, foi outra. Não, como é que foi aquela época? Ela só fala 24 horas, imagina, tem vai lembrar 10 que como Ontem eu. ela usou um adjetivo que acho que nem Escucungunha, como é que é? o Rafa Marques... Espondongado. Espondongado. Deixa eu... Não. Tem um tempo que eu não vi, assim. Tá Tem que vendo, ó? buscar lá do âmago. Surpreendeu de longe. até o... Tá, mas você rodeou, Então é o seguinte, precisa de centroavante. Então vamos... Vai chegar o Felipe Mas o Anderson. Palmeiras hoje... O Felipe Anderson não é centroavante. Não é. Não é. Não. Ótimo jogador, ótima contratação. Aliás, mais um, o Palmeiras arrumou um ótimo ala esquerdo, né? É. Pode jogar no meio, né? O Gia ali e tal. O Felipe Zé não Santos normalmente acertou, joga é. mais pro lado direito. Expectativa que esse jogador que chega do São Lourenço, olha lá, Giai, 40 mil. Hoje qualquer coisa é 40 mil é 40 30 milhões, não é né, 40 mil não, hein? Não, 40 mil. Mas é que o Reais. mercado inflaciona quem é Então, atacante. é um ótimo reforço, só que ele é um ala, é um lateral. Pode jogar até mais Mal adiantado. fazedor de gols. Então, é isso que eu tô aquele cara. cobrando aqui. E eu cobro porque o Palmeiras acaba de vender mais um talento por uma fortuna. O Luan tá saindo. Aliás, estão falando que o Bruno Mendes pode chegar. Bruno Mendes, ex-Corinthians, ex-Inter, pode chegar para a vaga do Luan. Então, você está num processo ali de meio que reformulação. Muita gente saindo, para os padrões do Palmeiras, que não mexe tanto seu elenco, e tá chegando gente boa, mas não para Mas, por exemplo, a camisa 9. O jogo hoje, vai ter o Felipe Anderson e o Dudu ainda, mas pro jogo hoje, o Palmeiras tem um ataque diferente. E o Palmeiras ainda não venceu como mandante no campeonato. Quer dizer, jogou Barueri. O que é perdeu difícil pra de Inter. acreditar sendo Palmeiras. Se a gente falasse ano passado. Mas é um Palmeiras que nessa temporada oscila muito. Sabe o que na um amigo questão meu de- falou? Que o Palmeiras parou de jogar, ainda não jogou em 2024. Não, em São Paulo, no Brasileiro, se eu não me engano, o Palmeiras não fez gol. Jogando Barueri, no Allianz, no Morumbi. Em São Paulo, no Brasileiro, o Palmeiras não fez gol. Ele só anima o Vascaíno. Mas aqui né? a gente falava. Que já disso. vibrou aqui com a virada do Ele tá século. dando uma Qual? zica pro Vasco. Você lembra da virada do século? Muito aqui, bem. Aqui em São Paulo? Torcedores do Vasco, mandem mensagem. Manda o seu vídeo pra cá. 9619591 08. 08. Ah, poxa. É que tá sem o desse- GC. Mande o seu vídeo, porque aí se você é vascaíno, Bubu, você abraça o Bubu. Fala, Bubu. Galera, a situação do Verdão não é das melhores nesse ano nesse Campeonato Brasileiro, mas acho que vai melhorar, acho que a situação vai voltar ao normal. E a situação sendo ruim, vamos dar uma olhada aqui no Palmeiras. Olha para vocês aí como o torcedor alviverde tá mal acostumado com o time do Palmeiras, né? Fase horrorosa do Palmeiras, cara. A última derrota foi há 4 jogos. Isso numa fase horrorosa. Vamos contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Em 30 jogos, o Palmeiras tem 3 derrotas. Uma fase horrorosa, né? Fase ruim do Palmeiras. 30 jogos, 3 derrotas. Dá 10%, né? 10%. É muita coisa, cara. Muita coisa, né? Mas se a gente pegar um período curto aqui, 4, 5 jogos, são 2 empates, 2 vitórias. Palmeiras venceu 3 seguidas ali, venceu o Botafogo pela Copa do Brasil, venceu o Cuiabá fora e o Liverpool também fora por 5-0. O Brasileirão empatou com o Flamengo, perdeu do Inter, perdeu para o Inter em casa e ganhou do Vitória a primeira 1-0, um gol choradíssimo no último minuto do jogo, né? No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vem muito mal. Muito mal. Não venceu o São Paulo. Empatou com o São Paulo fora de casa. Venceu o Cuiabá. Perdeu para o Atlético Paranaense. Venceu o Criciúma. Tem mais aqui. Deve ter mais aqui. Porque o Criciúma e o Cuiabá são 6 pontos.
7 no empate com o São Paulo, 8 no empate com o Flamengo, 9, 10, 11 na vitória contra o Vitória. Olha, jogo grande, o Palmeiras não venceu um. Não conseguiu vencer um jogo grande. E isso aí é bem preocupante, né? Porque no Campeonato Brasileiro você precisa vencer esses jogos e perdeu em casa para o Atlético Paranaense e perdeu em casa para o Internacional. Se o Palmeiras for lá na casa dos caras e devolver o placar, aí a gente volta pro 0-0 e dá para conseguir brigar pelo título. Mas o título ele acaba ficando nesses jogos que você não vence fora de casa, né? Na verdade, em casa.